Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, mais uma vez, a partir do versículo 19. E aí encerraremos o capítulo 11 hoje. Na próxima quinta voltaremos com o credo apostólico. A nossa fé tem razão. O credo apostólico, a nossa fé tem razão. Ok? Ou a razão da nossa fé. Então, 2 quintas-feiras, Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja, e 2 quintas-feiras, o credo apostólico, a nossa fé tem razão. Ok? Só que dessa vez, 3 quintas-feiras com o livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui a gente trabalha com essa flexibilidade poimênica, pastoral, ministerial. Ok? Pela graça de Deus, aprendemos a discernir a essência de forma. Isso é muito importante. Vamos lá então para a leitura. Bíblia aberta. Eu sei que vocês não estão hoje com a projeção ali, uma pequena falha técnica. Então abra a sua Bíblia. Eu lerei para vocês. Eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Não se preocupe, talvez a sua seja a Almeida Atualizada, a RA. Não tem problema. Atos capítulo 11, a partir do 19. Se você não quiser ler na sua Bíblia, acompanhe a leitura. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, e aí você se lembra de Atos 8, se espalharam até a Fenícia, é o atual Líbano hoje, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Aí o narrador Lucas prossegue e diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Que maravilha. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, anotem isso, viu? Durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Coisa linda, não é, Cléo? E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros. Por meio de quem?
de Barnabé e Saulo. Louvado seja o nosso Deus. Há 8 dias aqui estivemos iniciando a exposição dessa perícope, desse parágrafo, desse trecho da palavra de Deus. Lembram? E vocês lembram qual foi o tema ou o subtema da mensagem? Cada igreja plantada é avanço do reino e mais luz para o mundo que está nas trevas. Cada igreja plantada é avanço do reino e mais luz para o mundo que está nas trevas. Porque o que nós encontramos aqui, nessa última parte do capítulo 11, é a igreja em Antioquia sendo plantada. O texto, o narrador começa falando sobre o ministério evangelístico de pessoas anônimas. O ministério evangelístico da membresia da igreja. O narrador Lucas, o autor secundário, pois o autor primário é Deus, ele narra que as pessoas que haviam sido dispersas, em virtude da perseguição que surgiu a partir da morte de Estevão, e a narração da morte de Estevão está lá, Atos 7, e logo nos primeiros versículos do capítulo 8, Lucas narra muitos sendo dispersos por conta disso. Aí no capítulo 11 ele retoma essa dispersão para dizer que muitos foram dispersos e anunciaram o evangelho para os judeus que não moravam em Jerusalém. E outros anunciaram o evangelho para os gentios, para os gregos. O ministério evangelístico de pessoas anônimas. Deus é perfeito. Então a primeira parte do capítulo 11, do 19 até o 30, então a primeira parte do 19 até o 30 é o ministério anônimo. O ministério evangelístico de pessoas anônimas. Aí depois nós temos agora o narrador se concentrando no ministério do seu primeiro pastor, do primeiro pastor da igreja, Barnabé. Ele para de narrar, para de falar do ministério evangelístico dos cristãos anônimos. Ele começa agora a falar sobre o ministério do primeiro pastor de Antioquia, Barnabé. E o texto se encerra com a terceira parte, a generosidade dos cristãos de Antioquia, da igreja de Antioquia, para com os cristãos da igreja em Jerusalém. Então o texto, de certa forma, ele está dividido em 3 partes. Primeiro, o ministério evangelístico de cristãos anônimos. Depois, segunda parte, o ministério do primeiro pastor da igreja, Barnabé. Depois, por último, a generosidade da igreja para com os cristãos de Jerusalém. A generosidade da igreja em Antioquia, recém-plantada, para com a igreja, para com os membros da igreja de Jerusalém. Coisa linda. E o que nós podemos aprender desse texto narrativo? E na medida que formos narrando as lições extraídas desse texto, vamos novamente relembrando a narração, recapitulando a narração. O que podemos aprender? Primeiro, há 8 dias dissemos que a primeira lição que temos aqui é que a igreja ela é plantada
com discípulos fazendo discípulos. Muitas vezes a concepção de plantação de igreja, ela se resume, ela se restringe aos ministros da palavra. Também, Deus levanta homens para a obra de plantação de igrejas, mas não se restringe a eles. Aqui está o exemplo. Não foram os apóstolos que anunciaram o evangelho em Antioquia. Não. Discípulo de Cristo, vivendo agora numa dispersão, por conta da perseguição que se iniciou com a morte de Estevão, Atos 8. São eles que saem. Uns pregam para os judeus que não moravam em Jerusalém, maravilha, pois o evangelho é para os judeus também. E outros pregam para os gregos, para os gentios. Então a igreja é plantada com discípulos fazendo discípulos. Só depois é que Deus enviou o primeiro pastor para a igreja. Logo do versículo 19 até o versículo 20, o narrador ele se concentra no ministério evangelístico dos cristãos anônimos. Daí, meus irmãos, em o nome de Jesus Cristo, como, salvo engano, acho que é Armando Filho, acho que essa composição é dele, como ele canta numa das suas composições, não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Estamos todos a serviço dele. Todos. Cada um conforme o dom que recebeu. Primeira carta de Pedro, carta de Deus, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Estando hoje oferecendo um gabinete pastoral, aliás, há pouco, relembramos para a família querida, que já está no processo de ser recebido aqui por esta igreja, o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, logo nos primeiros versículos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas notem, há diversidade de dons. E quem concede? O mesmo Espírito. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Vejam que o Deus triuno, ele está envolvido com a diversidade de dons, ele está envolvido com a diversidade de serviços e ele está totalmente engajado com a diversidade de operações. Louvado seja o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, e toda a igreja diz: essa primeira verdade foi dita há 8 dias, mas eu faço questão de recapitulá-la, eu faço questão de trazê-la à tona, eu faço questão de ir um pouco além para mostrar para vocês que o dever de plantar igreja não é só, não se restringe aos pastores, é um dever de todos. E aqui está mais uma prova. Segunda verdade que nós aprendemos nesse texto narrativo. Você sabe que há uma diferença entre um texto normativo e um texto narrativo e um texto normativo, não é? Mas eu não vou entrar nisso agora. É claro que por trás de todo o texto narrativo da palavra de Deus existem princípios, existem doutrinas sendo ilustradas, existem normas sendo aplicadas. Isso é maravilhoso. Segunda verdade, e aqui eu quero mexer na ordem aqui que colocamos, é necessário, no processo de plantação da igreja, e sempre é necessário decisões sábias. E essa não foi nem a segunda que colocamos, mas eu inverti a ordem aqui. No processo de plantação de igrejas, e em todos os momentos da igreja, é necessário ter decisões
sábias. Decisões sábias são decisões oriundas do alto, oriundas de Deus. Decisões pautadas nas Escrituras, decisões pautadas nas prescrições de Deus, na palavra de Deus. Mas como assim, pastor, decisões sábias? Pois bem, a notícia de que muitas pessoas estavam se convertendo em Antioquia chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém. E aí o colégio apostólico, Deus trabalha também através de liderança. Cuidado com a anarquia eclesial. E aí o que eles fizeram? Bíblia aberta aí, a partir do versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Está aí a decisão sábia. Eles não fizeram assim, manda qualquer um aí. E olha que lá tinha um colégio apostólico bem preparado. Mas até mesmo no colégio apostólico existem perfis. Até mesmo no colégio apostólico existem personalidades. Até mesmo no colégio apostólico existe nível de maturidade. Não façamos uma leitura romantizada da Escritura. Pedro, mesmo já estando apóstolo, precisou ser repreendido por Paulo. Não esqueçamos disso. Paulo, de certa forma, pediu perdão lá na frente a Barnabé, porque Barnabé insistiu em Marcos. E Paulo disse, não. Mas lá na frente vamos encontrar Paulo escrevendo a carta a Timóteo, cara pastoral, dizendo, quando vier ter comigo, por favor, traga-me os livros, os pergaminhos, e Marcos também, pois ele me é útil para o ministério. É necessário buscar sempre uma decisão sábia. A decisão sábia não emana da terra. Decisão sábia emana do alto. Por isso que Tiago, capítulo 3 e 4, Deus usa Tiago também para falar de uma sabedoria terrena, e ela é demoníaca, e ela é diferente da sabedoria celestial, sabedoria do alto, que emana do único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda bem que é Ele quem decide quem vai pastorear a sua igreja. Porque se não fosse, pobre da igreja. Porque se fosse deixada a mercê das nossas axiologias, eu diria que a estatística de erros e acertos estaria totalmente desequilibrada. Erraríamos mais do que acertaríamos. Está aqui, mandaram o homem certo, mandaram o Barnabé, o mesmo Barnabé que antes integrou Paulo ao colégio apostólico. As pessoas estavam com medo dele ali. Barnabé pegou Paulo pela mão e disse, calma, gente. Parafraseando aqui, tentando dramatizar, eu sei que nós temos razões para ficar assim, mas Deus o transformou mesmo. Eu assino embaixo. Foi esse homem que Deus enviou para assumir a igreja. Foi esse homem que Deus enviou para assumir a igreja. Então essa é a segunda verdade. A primeira, igreja é plantada com discípulos fazendo discípulos. A terceira, é necessário que a igreja busque sempre decisões sábias. E decisões sábias não emanam da terra, elas emanam do alto. Por isso, oração, 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 oração. Terceira verdade. Lendo esse texto narrativo, nós aprendemos, preste bem atenção. É necessário sempre ter atitudes plausíveis e importantes. Atitudes plausíveis e importantes.
para cada momento. Cada momento da igreja requer atitudes plausíveis, relevantes e importantes. Imaginem se o colégio apostólico tivesse enviado um líder com certa deficiência ainda da concepção soteriológica, a doutrina da salvação, para visitar cristãos gregos, recém-convertidos. Qual seria a reação desse líder? Talvez não fosse a mesma reação de Barnabé. Não nos esqueçamos que Deus precisou puxar a orelha de Pedro. Deus precisou santificar. Deus teve que santificar Pedro para que Pedro entendesse que deveria entrar na casa de Cornélio. Mas não, queridos. A atitude sábia de Barnabé, observe agora. Bíblia aberta, capítulo 11. Veja que atitude linda de Barnabé. Versículo 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele ficou com raiva, se zangou, ficou desconfiado. Não, querido. O texto diz que ele ficou muito alegre. Ives, Esther, alegres. Rickson, Natália querida, alegre. Entendeu agora a decisão sábia, ficando mais ainda clara? Ele se alegrou. Eis aí atitudes e comportamentos plausíveis, relevantes, necessários para determinados momentos da igreja. Ele percebeu que de fato ali era conversão verdadeira. Ele se alegrou. Fez o que mais? Ele se tornou um encorajador e exortava a todos a que, com firmeza, de coração, permanecessem no Senhor. Encorajou. A ideia de exortar aí no original, ele encorajou. Ele se colocou ao lado e disse: permaneçam firmes no Senhor. Isso com um sorrisão no rosto. Permaneçam firmes no Senhor. Precisamos sempre disso. Precisamos entender que a igreja se planta com discípulos fazendo discípulos, número 1. Número 2, precisamos entender que saber decisões sábias é indispensável, é negociável. Precisamos sempre. Nós carecemos de decisões sábias sempre. Muitas vezes, com toda boa intenção, a gente acaba tomando decisões que fazem mal à igreja. E terceiro, precisamos entender que é necessário termos atitudes, comportamentos plausíveis, relevantes e importantes. Ele se alegrou. O momento ali era para se alegrar. O momento ali não era para ficar com desconfiança, não. Porque se tem alguém que se preocupa mais com a igreja do que você, é o dono dela. Precisamos tomar cuidado com a síndrome de Messias. Só tem um Messias. E o nome dele é Jesus Cristo. Então, a gente deve ser prudente, a gente deve ser zeloso, mas um zelo com entendimento. Zelo sem entendimento não faz bem à igreja. Zelo sem entendimento tolhe o crescimento da igreja. Zelo sem entendimento amarra a igreja, prende a igreja, atrofia a igreja. Mas tem mais, queridos. E como tem mais aí? Isso é maravilhoso. Porque o texto diz algo desse homem que é interessante. Bíblia aberta, outra verdade. Vamos lá. Porque Lucas, movido pelo Espírito Santo, a partir do versículo 24, abre um parênteses e nos oferece uma compacta biografia de Barnabé.
Eu fico imaginando que com a mentalidade de alguns cristãos hoje pelo Brasil, alguém exortasse Lucas. Não estou entendendo. Por que essa lambição aqui com Barnabé? Não, é verdade. Eu acredito que alguns cristãos no Brasil afora chamariam Barnabé guerreiro à pátria. Que lambição é essa? Porque é incrível isso. Graças a Deus não sofremos desse problema aqui não é? Graças ao Senhor, que o Senhor nos proteja mesmo. Mas, gente, cultura da honra. O Senhor resolveu também levantar pessoas para serem referência. Ele está sendo citado aí para que ele sirva de referência. Então vamos ver o que é que Lucas narra sobre Barnabé. E isso ele faz isso movido pelo Espírito Santo. Vamos lá, todos juntos. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Agora veja o resultado disso. Ora, entenda agora o resultado disso. E muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, quarta verdade, é necessário o aspecto centrípeto da vida. Eu vou explicar. Em missões, usamos o aspecto centrífugo e o aspecto centrípeto. Tanto quando você estuda a teologia bíblica de missões, tanto no Antigo Testamento como no Novo, existem duas palavrazinhas técnicas, não se perturbem, basta que você entenda a ideia, a substância. A palavra técnica é missão centrípeta e missão centrífuga. Quem tem máquina de lavar aí? Quem aqui tem máquina de lavar? Todos temos. Qual é o trabalho da máquina no aspecto centrifugar? Ela faz o quê? Para fora. Fuga. Então a missão centrífuga é sair e ir. E a missão centrípeta, atrair. A vida de Barnabé foi uma vida centrípeta também. Por ser um homem bom, ele estava ali sendo uma ilustração do poder do Evangelho, Carlos. Por ser um homem cheio do Espírito Santo, Deus estava usando a vida dele como um imã. Não para que as pessoas olhassem para Barnabé como um fim em si mesmo, mas como uma ilustração viva do que o Evangelho faz. E um homem cheio de fé. O que Deus está dizendo é o seguinte, que Ele usa você e a mim. É aí onde o príncipe dos pregadores do Brasil, um dos, pegando um carona com outros, dizem: precisamos pregar o Evangelho aos ouvidos e precisamos pregar o Evangelho aos olhos. Já ouviram essa expressão? Pregar o Evangelho aos ouvidos, falar. E pregar o Evangelho aos olhos, viver. Barnabé não só pregava o Evangelho aos ouvidos, ele pregava o Evangelho aos olhos das pessoas, ou seja, vivendo o Evangelho. Deus usou Barnabé como uma ilustração viva do poder transformador do Evangelho. E o resultado disso, se já tinha gente ali, muita gente convertida, o narrador narra, e ainda muito mais pessoas se uniu ao Senhor. Se uniu foi a Barnabé? Se uniu a quem? Ao Senhor. Mas Deus quis usar Barnabé. A Ele toda glória, a Ele toda exaltação. Que verdades maravilhosas essas! Eis aí, a igreja tem uma missão centrípeta. A igreja precisa pregar o Evangelho também aos olhos das pessoas, ou seja, ser um exemplo do poder transformador do Evangelho. Ela precisa também cair na graça das pessoas. Os petrolinenses precisam olhar para a membresia da primeira igreja presbiteriana e ver e perceber que ela é composta de cristianos, ela é composta de cristãos,
E olha, os atenienses olharam para ele e disseram: esses são cristãos, até de forma negativa, pejorativa, mas eles disseram isso porque perceberam que a vida deles denunciava eles como cristãos. Eu quero fazer uma perguntinha aqui bem rápida. A vida de alguns cristãos hoje denuncia que eles são cristãos? Misericórdia. Que o Senhor nos ajude, né, guerreiro? A conversa é outra, é assim, ó. Quem que é cristão? Aquele rapaz é cristão. Ixi, menino. Então, se ele é cristão, não quero ser cristão nunca na minha vida. Claro que há casos e casos. Porque quem odeia Cristo e odeia os cristãos, também vão caluniá-los, também vão difamá-los. Então, cuidado também. E isso, e disserem todo mal contra vós, por amor de mim. Justamente, sermão do monte. Então, muito cuidado também para não usar o que eu estou falando aqui para achar que o ímpio está sempre certo quando descreve um cristão. Mas veja, ok? Estamos caminhando para encerrar por hoje, em 21 horas e 20 minutos. Vai dar tempo, sim. Vai dar tempo. E aí, queridos, nós temos mais uma verdade aqui nesse texto maravilhoso. Que verdade. Que verdade maravilhosa. Observe aqui. Uma igreja é plantada, é edificada pelo exercício de todos os dons, inclusive das lideranças dos pastores. E aqui, preste bem atenção, o colégio apostólico manda Barnabé, e Barnabé, estando lá, percebeu que não daria para fazer a obra como pastor sozinho. O que é que ele faz? Voltemos para o texto. Veja que coisa linda. Aí aqui envolve justamente a visão de reino. Quem tem visão de reino, competição não faz parte do seu vocabulário. Quem tem visão de reino, a palavra competição não faz parte do seu vocabulário. E sim, cooperação, complementação. Gente, preste bem atenção nessa atitude de Barnabé. Vamos lá então. Versículo 25, olha, o texto diz: e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé olhou: gente, e agora? Olha só o que ele faz. Versículo 25, depois Barnabé foi a Tarso, à procura de... E quando o encontrou, levou para Antioquia. Essa é a visão de reino. Quem tem visão do reino de Deus, trabalha em prol do reino de Deus. E trabalhar em prol do reino de Deus é ver o bem da principal agência do reino de Deus, a igreja, a noiva do Cordeiro. Entende que só tem um que é protagonista, os demais são coadjuvantes. Na igreja só tem um protagonista, que qual é o nome dele? Jesus. Todos nós somos, com muito prazer, coadjuvantes, cada um conforme o dom que recebeu. Em virtude disso, Barnabé não tem problema de buscar ajuda de ninguém menos do que Saulo, que depois ficou conhecido na história da igreja como Paulo. Queridos, Barnabé não teve problema de chamar Paulo e dizer: me ajude aqui, me ajude aqui. Eita, mas e se Paulo chegar e tomar meu lugar? E se Paulo chegar, o pessoal gostar mais do que ele? Muitas vezes é a própria igreja que gera pecado. É a própria igreja, às vezes, que faz esse tipo de coisa. Lembre-se que na primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo assim: eu estou sabendo que entre vocês está havendo partidarismo. Lembram? Uns aí estão dizendo: eu sou de quem? Bora, gente, Paulo, primeiro século. Tem um grupinho aí dizendo que prefere Apolo. Um outro grupo aí está dizendo que prefere
Cefas. Um outro grupo está dizendo que prefere Paulo. Mas tem um grupo aí que é bem espirituoso, ó, e esse era o mais perigoso, que prefere quem? Nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, é Cristo. Parem com isso. Foi Apolo que morreu por vocês? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Cefas que morreu por vocês? Parem com isso. Que eu saiba, quem morreu por vocês foi Cristo Jesus. Quanto a Paulo, Apolo, Cefas, quem mais for, somos apenas servos do Senhor, somos instrumentos na mão do Senhor. É dentro desse discurso pastoral que ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Sabe, muitas vezes quem estraga lideranças ou a própria igreja é a igreja. Carlos, quer o microfone, guerreirão? Justamente. Justo. Corretíssimo. Justamente, guerreiro, corretíssima a tua fala. Pedro está lá. Interessante que a primeira parte de Atos, quem lidera o apostolado é Pedro. A segunda parte de Atos, quem vai liderar agora o apostolado é Paulo. Pedro, judeus, Paulo, gentios. Isso no sentido amplo, não significa que Pedro não tenha pregado para gentio, pois Cornélio. E nem significa também que Paulo não tenha pregado para judeus. Mas no sentido majoritário, o próprio Deus fez essa distinção. E Carlos colocou bem. E Barnabé, sábio, o homem é Paulo. Não foi a astrologia de Barnabé não mesmo, foi sabedoria do alto mesmo. Como bem colocou, é Paulo o homem. Deus quer é Paulo. Não sou eu não, é Deus quer é Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso, guerreiro. Corretamente, guerreiro. Corretamente. Excelente. E quem tem isso? Deus. Aí ele dá sabedoria aos seus. No caso ali, Barnabé. Excelente, guerreirão. Muito bem. Então, queridos, caminhando para o encerramento, mais umas duas verdades aqui. Observe bem. O principal contexto para o discipulado é a igreja local. Não deixem o movimento do desigrejado. Vou dizer para você que a igreja ela é irrelevante. Que a igreja é um ente opcional. Não. A igreja local, ela é essencial. Quem estabeleceu isso? O próprio Deus. O contexto para o discipulado é a igreja local. Não tenha raiva de quem pensa diferente, tente ajudar. Mas o contexto para o discipulado é a igreja local. Por isso que estamos aqui. Por isso que nos reunimos aos domingos. Onde é que está isso, pastor? Observe agora o texto comigo aí. A partir do versículo, novamente o 26. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. O que aconteceu lá? O que Barnabé e Paulo fizeram em Antioquia? Vamos ler juntos? E durante
Um ano inteiro. Fizeram o quê? Se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Numerosa multidão. Preste bem atenção. O ensino oficial da igreja, Deus estabeleceu a liderança para fazer. Preste bem atenção. O ensino oficial da igreja, Deus confiou ao docente da igreja, aos ministros da palavra. É por isso que o manual presbiteriano, ele tem um capítulo da CI, que é a Constituição Presbiteriana, elaborado baseado nos princípios da Escritura, falando só sobre o ministro da palavra. É por isso que o manual presbiteriano fala que a liturgia é prerrogativa exclusiva do pastor. Sabe o que significa ser prerrogativa exclusiva? É ele que tem a prerrogativa para pregar todo domingo, toda quinta, no dia mais que ele quiser, para o bem da igreja. Outro mais só prega se ele autorizar, o pastor da igreja. E aqui nós temos o colégio pastoral que é abençoado, mas o colégio pastoral não tem essa prerrogativa exclusiva. O colégio pastoral tem prerrogativa. Se eu trouxer para aqui um herege para pregar, aí o colégio pastoral entra para dizer: opa, pastor, o que é isso? Mas fora disso, o docente da igreja não precisa pedir autorização ao conselho para quem vai pregar aqui o mês que vem, falando: tá, não precisa. Não estou narrando isso, não é para fazer o contraste entre o pastor e o conselho, é para mostrar como é importante a docência na igreja. Passou um ano, ele e Barnabé, ensinando uma multidão. E qual foi o resultado disso? Leia o texto novamente. O resultado disso, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Entende agora ensinamento e prática, doutrina e vida, teologia e ética? Tiago 1,22, citamos com frequência: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso que no escritor aos Hebreus, capítulo 5, diz: não queiram vós ser mestres, pois aos mestres pesa uma grande responsabilidade e uma grande cobrança será feita. Uma grande cobrança será feita a eles. Pesa uma grande responsabilidade sobre nós. É por isso que um verdadeiro ministro da palavra, o pastor, ele gosta de cheiro de livros, de bons livros que expliquem a Bíblia. É o tempo todo ele futucando. Lançaram um livro bom ali sobre Atos, ele vai lá e pega. Ele já tem 30 lá, mas lançou um outro, ele vai lá e compra. Não é simplesmente botar na prateleira e dizer: eu tenho 7.000 livros. Não, não, não. É pensando na igreja, na noiva, e tirando do seu próprio bolso. Olha que coisa linda. Valorize o dia do Senhor. Enquanto você puder, valorize a reunião de doutrina. Valorize o culto. O contexto discipulado que Deus estabeleceu é a igreja local, com exceção da obra de misericórdia e necessidade. E aí, já encerrando de vez, o último parágrafo fala sobre o quê? Uma grande fome é anunciada através de um profeta Ágabo. E quando essa profecia foi narrada, o que a igreja de Antioquia fez? Problema deles, foi? Não. Quando Deus usou o profeta Ágabo para dizer que uma grande fome viria, e Lucas registra que veio nos tempos do imperador Cláudio. O que a igreja de Antioquia fez? Olha o texto aí, gente. E só vou citar isso aqui. O 29. Os discípulos, cada um conforme as suas, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Generosidade
mútua. A igreja generosa. A fé não abre apenas o nosso coração para crer, mas também o nosso bolso para contribuir. A fé não abre apenas o nosso coração para crer, ela também abre o nosso bolso para contribuir, para ajudar os necessitados. Deus seja louvado por isso. O Colégio Pastoral tem feito isso, ainda hoje mesmo, acompanhando lá, eu vi lá uma proposta entrando e sendo aprovada pelos colegas, voltadas para isso, louvado seja Deus. Mas não se resume ao Colégio Pastoral, ou melhor, à igreja no todo, através do Colégio Pastoral, mas individualmente também. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Toda a igreja diz: amém.